Tomara que seja tão produtivo para vocês como está sendo para mim e também com o auxílio dos bons espíritos, que possamos em nossos lares trabalhar em prol do nosso desenvolvimento tanto intelectual quanto moral. Hoje eu vou trazer um tema para vocês do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, em que Jesus afirma para os discípulos, já que ele está indo embora para o plano espiritual de forma definitiva, de uma forma mais que teria que se ausentar, fala que estaria com os discípulos por todos os dias até a consumação dos séculos. Então, eu estarei convosco em todos os dias até a consumação dos séculos. É o versículo que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Tomara que seja produtivo para gerar um campo reflexivo interno diferenciado. Não mais a adoção de posturas equivocadas, não mais a construção de pensamentos desequilibrados, mas agora uma construção de um vínculo afetivo, cuidadoso, um vínculo de carinho com a figura do Cristo, que é o grande orientador das nossas almas para o planeta Terra, e, consequentemente, para a representação do Cristo como um instrutor espiritual vindo das esferas maiores, que está totalmente vinculado com o Pai Criador. E aí nós criamos esse piso de afinidade com a figura de Jesus, com a figura do Pai, e Ele nos acompanhará por todos os dias, em diversas oportunidades, em diversas circunstâncias, com diversas pessoas. E nesse padrão de acompanhamento, Ele também nos auxiliará nesses processos de transição planetária, até a consumação dos séculos. Até um tempo que se acaba? Não. Até um tempo que se transforma eterno. Numa vida relativa, numa vida material que desencarna e volta para o plano material, nos ciclos reencarnatórios, até um tempo que não há mais tempo, que é quando nós nos tornaremos espíritos puros, fora desse círculo reencarnatório, fora desse círculo viciante de ter que utilizar-se de estruturas materiais para o nosso processo de desenvolvimento. Mas para que a nossa mente fique mais clara e para que a gente possa fazer um exercício de reflexão coletiva, eu trago para vocês do capítulo 149 do livro Palavras de Vida Eterna do Espírito Emmanuel, um trecho, um comentário em que o Emmanuel expressa sobre esse versículo. Eu vou trabalhar com vocês esse capítulo e tentar desenvolver pontos de entendimento e de reflexão para a nossa alma, para que possamos nos tornar seres cada vez melhores. Então, o Emmanuel dá por título Todos os Dias. Então, por todos os dias dentro da minha vida e como desencarnado, a figura do Cristo é a representação da bondade, da harmonia e do amor no planeta Terra. E eu busco seguir os passos do Cristo. Olhando ele à distância? Não. Me aproximando a partir da perspectiva de amar a mim mesmo, amar ao meu semelhante e amar ao Pai Criador, como Jesus amou o Pai Criador e como amou também o próximo. E entender também como funciona essa dinâmica de cultivo de amor dentro de nós. 149, todos os dias. O versículo comentado por Emmanuel. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o término dos séculos, o término do tempo. Comentário dado por Emmanuel. Não te digas sem a inspiração de Jesus para adotar rumo certo. A inspiração de Jesus se dá em nossa vida a partir das circunstâncias, das pessoas novas que chegam até nós, do livro amigo que cai na minha mão e me orienta em outras bases. A inspiração que eu tenho é receber esses impactos externos do mundo material para que eu possa me transformar espiritualmente. Então, Jesus e os espíritos amigos me inspiram em todas as horas da minha caminhada dentro do planeta Terra. É consolador, é confortador, mas também traz uma carga de responsabilidade nova, porque eu tenho que me colocar dentro da vida como um ser que busca se construir como homem de bem, como ser de virtudes. Só para a gente dar uma pausa nessa leitura aqui, o que é um homem de bem segundo a doutrina espírita e qual que é o nosso objetivo na construção de um homem de bem? O homem de bem é o ser caridoso. Caridade só em termos de atitudes, eu entrego uma cesta básica para alguém? Não. A caridade se expressa a partir da cesta básica entregue com um pouco de carinho e amor para aquele que é assistido.
A caridade se expressa não só nas atitudes, mas também em pensamentos, em palavras. As palavras saem de forma mais suave, agradável, não porque eu sou falso, não porque eu sou aparente, mas eu oferto para a vida o melhor que eu posso. Os pensamentos, muitas vezes descontrolados e desequilibrados, são transformados agora a partir do impacto da minha vontade. Eu escolho pensar diferente, eu substituo pensamentos maus por bons pensamentos. Eu faço prece e oração. Para quê? Para que a minha sintonia possa se aproximar da do Cristo. Então a gente vê assim, a plano de construção do homem de bem é um ser que se aproxima à figura do Cristo. Então aprende a ser caridoso a partir das perspectivas do conceito de caridade, em que o caridoso é aquele que é benevolente para com todas as pessoas, faz o bem a todas as pessoas. Ele é indulgente com as imperfeições alheias. Ele sabe que as pessoas erram, ele sabe que as pessoas se equivocam, porque ele olha para ele e ele vê também um ser muitas vezes errado e equivocado. E aí ele tem mais paciência com esse tipo de pessoa, né? Indulgência, perdão. Perdão das ofensas também é um padrão da caridade. É o ser que sabe perdoar, porque entende que há conflitos e dificuldades dentro da vida. E numa vida como encarnados, muitas vezes nós passamos por processos extremamente difíceis. Então, o homem de bem é aquele que constitui em todos os passos em passos de caridade. O homem de bem também é reflexivo. O que significa ser reflexivo? O homem de bem, no seu trabalho dentro do mundo, ele começa a pensar: eu estou fazendo bem em determinada situação? Vai à noite, como diz o Espírito Santo Agostinho, na 919, e faz sua contabilidade interior. O que eu fiz de bem hoje? O que eu fiz de mal? O que eu posso melhorar? Não é aquele que se acredita pronto, mas está sempre num processo de desenvolvimento e progresso. Então é reflexivo. O homem de bem também, quando o detentor de autoridade e poder, utiliza da melhor forma, desenvolvendo o progresso para o seu campo individual, desenvolvendo o progresso para os seus funcionários agregados. É aquele que dá oportunidade de crescimento para outras pessoas, porque vê a grande dinâmica da vida. Se subordinado, ele tem paciência, tranquilidade, é obediente, mesmo com regras muitas vezes esdrúxulas para o seu campo existencial, mas ele entende que muitas vezes as pessoas no campo de poder têm dificuldades de trabalhar com isso. Então essa é a constituição do homem de bem. Quanto mais eu me torno um homem de bem, mais eu sintonizo e afinizo com a prática cristã, com a prática do Cristo. Então não te diga sem a inspiração de Jesus para adotar um rumo certo. Escolha do rumo é nossa. Eu escolho caminhar por determinado rumo. Na minha vida não cai nada por acaso. Tudo foi construção minha. E a partir da minha construção, Deus e as leis divinas colocam oportunidades, pessoas, circunstâncias a partir do que eu construí no meu passado e projetando um novo modelo de entendimento e educação para frente. Isso que a gente tem que colocar em nossas mãos. A força e a responsabilidade de sermos detentores do nosso destino. Deus investe em nós e nesse investimento em nós, ele nos apropria de uma força, a força da criação, para que possamos transformar os nossos caminhos. A atualidade terrestre mostra cientificamente que a comunhão espiritual não depende de espaço ou de tempo. A comunhão nossa com os diversos companheiros se dá agora a partir de um vídeo postado no YouTube. A comunhão, a troca, o intercâmbio nosso com diversos amigos durante a pandemia se deu como? A partir de encontros por vídeo. Então nós vemos que o encontro, a comunhão e o intercâmbio vai além da dimensão do espaço-tempo. Eu encontro as pessoas agora por vídeo, eu encontro as pessoas a partir de comunicadores instantâneos. Com os desencarnados eu me encontro como? A partir da qualidade dos meus pensamentos. Então, cuidado com seus pensamentos. Pense o que está pensando. Comece a se ler internamente e veja qual é a qualidade dos meus pensamentos. Eu ainda sou bem vaidoso, egoísta. Eu ainda reajo diante da vida com pensamentos malsãos, projetando e impactando esse campo fluídico que está no meu entorno, porque eu guardo ainda um fundo viciado e perverso, como diz Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo Origem das Tentações.
E aí eu percebo a minha passagem nesse planeta e percebo o porquê do trabalho do meu desenvolvimento pessoal. Então, cuidado, porque nós nos conectamos e nos afinizamos só pelo pensamento, com os espíritos desencarnados. Se eu começo a pensar de uma forma negativa para outra pessoa, eu vou atrair para o meu entorno espiritual diversos companheiros que pensam da mesma forma. É o exemplo do livro Ação e Reação, onde Clarindo e Leonel, dois irmãos que desencarnaram por causa do assassinato do seu irmão Antônio Olímpio, que queria o dinheiro da herança, continuem na sua casa. E aí, como o Antônio Olímpio encarnado, ele tem muita fixação por dinheiro, eles aprenderam algo na Escola dos Vingadores, que é uma escola de obsessores no plano espiritual. Eles aprenderam que é só descobrir o desejo central de cada ser que você constrói uma teia de emaranhamento, uma teia de obsessão para essa criatura. E aí eles sabem, Antônio Olímpio, o irmão deles, tem problema com dinheiro. Então nós vamos tacar dentro dessa casa aqui só entidade desencarnada que tem problema com dinheiro, piorando a vida do Antônio Olímpio até que ele fique louco. Então tome cuidado com seus pensamentos. Qual é o seu desejo central? Por que você se movimenta dentro da vida? Qual é o meu propósito existencial? Para que eu possa ter forças e coragem para mudar essa fonte de pensamentos que eu possuo. Então a atualidade terrestre mostra cientificamente que a comunhão espiritual não depende de espaço nem de tempo. Pode citar um orientador da comunidade e colher-lhe a palavra a longa distância através da televisão. Conversar com um amigo de um continente a outro com o auxílio do telefone. E aí a grande lembrança da pandemia para todos nós é que eu posso manter minhas amizades, meu carinho, meu afeto, mesmo que eu não veja a pessoa, eu fale pelo telefone, mesmo que eu veja ele para um processo de vídeo, mas a troca e o intercâmbio se lá dá além das estruturas materiais da existência. Escutar o cantor predileto que atua de longe por intermédio do rádio, recolher a mensagem de alguém na tira de um telegrama, acompanhar nas colunas da imprensa o cronista simpático que nunca vistes em pessoa. Assim também nossas ligações com o Cristo de Deus. Quanto mais eu me melhoro, quanto mais eu me transformo, melhor homem eu sou, homem de bem eu caminho para ser, mas eu vou criando linhas de sintonia e afinidade com a figura de Jesus, que é o governador espiritual do planeta, o representante de Deus para esse planeta. O que é sintonia e afinidade? É a pergunta, né? Sintonia. Sintonia é eu tenho um determinado piso espiritual e aí eu quero conexão com espíritos melhores do que eu sou. E aí a partir da prece, eu estou na faixa de pensamento X, eu ascendo por causa da prece. Sintonia, eu sintonizo os bons espíritos. Eu vou de encontro a partir do meu pensamento com espíritos bons no mundo espiritual. Recebo ensinamentos, recebo conforto, consolo, estímulo para continuar da minha caminhada no plano entre os encarnados. Mas não, nada dura para sempre. Sintonia, eu sintonizo a faixa mental, mas eu retorno para o meu piso normal. Como fazer para transformar sintonia em afinidade? E o que é afinidade? Então, se eu retorno à minha faixa normal de classificação de espírito imperfeito, no campo da sintonia, a afinidade é quanto mais eu trabalho no desenvolvimento, vou dar um exemplo, dentro da casa espírita, a partir da caridade, a partir dos estudos, a partir do auxílio no campo da mediunidade, melhor eu vou transformando essa classificação como espírito. Eu era muito imperfeito, estou menos a cada dia. E aí, a minha afinidade vai cada vez mais ampliando. Eu era piso tal e eu vou crescendo. Até que um dia, o que eu atingia por sintonia no passado, na fazendo uma prece, de forma natural, eu estou lá estável entre bons espíritos. Então, sintonia é uma coisa relativa, muitas vezes uma projeção a partir de bons pensamentos e prece. Afinidade é melhorar-se internamente. Melhorando internamente, eu convivo com Jesus porque eu já tenho condições de conviver com Jesus. Não é um movimento falseado, mas eu convivo com ele porque eu já tenho condições de ir até ele. Assim também vossas ligações com o Cristo de Deus. Jesus não é mestre ausente,
o símbolo morto. Jesus não está presente na escrita dos evangelhos de 2000 anos atrás. Jesus é um exemplo vivo naquele momento. O que é mais importante, um livro escrito chamado Evangelho ou a exemplificação de um espírito puro dentro do planeta a partir da nossa leitura dos evangelhos? Então, o grande padrão da boa notícia e da boa nova é implementação do amor no planeta Terra. O amor chega ao planeta Terra para que as criaturas humanas aprendam a amar. E aí, o amor que se expressa para aqueles que nós gostamos, os nossos amigos, os nossos familiares, mas além disso, o amor que se expressa com aquele que nós temos dificuldade. Então, o exemplo do Cristo é esse, o marco referencial é Jesus veio ao planeta Terra mostrar que tem jeito de fazer algo diferente, mostrar que existe um reino de Deus e apesar das nossas dificuldades dessa vida como encarnado, se eu for sincero, honesto, responsável, construtor de novas possibilidades dentro da vida, eu, após o meu desencarne, vou me encontrar numa condição melhor, com bons professores no plano espiritual, com boas oportunidades de trabalho e maior crescimento, até que um dia eu me encontre com Cristo, um trabalhador a um nível do Cristo, em termos de troca e intercâmbios mais profundos para minha alma. Então, o Jesus tem essa figura, né? Ele não é mestre ausente, ele é presente, porque o exemplo dele está presente em todos os passos da nossa vida. Exemplo, quando nós passamos por uma dificuldade com uma pessoa, num processo de intercâmbio, eu tenho que, antes de falar, ou mesmo pensando, tentar criar um campo de reflexão. O que faria Jesus no meu lugar? Eu sei que eu não sou Jesus. Eu sei que, às vezes, o que eu oferto para a vida é muito pior que o do Cristo. Mas eu já tenho uma perspectiva de fazer algo melhor. Ó, o que Jesus faria em meu lugar? Faria tal e tal coisa. Então eu vou tentar, no mínimo, manter um padrão médio para que eu possa ofertar para a vida o melhor das minhas possibilidades. Para que no futuro eu possa ofertar cada vez mais e mais e mais. Mestre ausente ou símbolo morto? Ainda e sempre é para nós, os que declaramos aceitar-lhe a governança, e aí quem aceita-lhe a governança é aquele que se vincula ao plano do cristianismo. Né? Ou mesmo está dentro do planeta Terra, porque os diversos orientadores espirituais que o planeta possuiu, um Buda, um Confúcio, um Lao Tse, todos eles são representantes do Cristo planetário. Um Cristo planetário, e aí para a gente ampliar as nossas visões, do planeta Terra, mas nas diversas humanidades, os diversos Cristos planetários orientam as almas, seres que atingiram o estado de espírito puro e a partir dessa perspectiva de espíritos puros ofertam para a vida novas dimensões do que são as leis espirituais. E aí nós aceitamos a governança de Jesus? Realmente eu me vinculo à casa espírita, então aceito a governança de Jesus na minha vida de uma certa forma. Eu acredito que ele é um grande mestre para minha alma. E como ele é um grande mestre para minha alma, primeiro, eu tenho que saber o que ele falou. Né? Qual é o plano de instrução dele? Se ele é um grande mestre, eu tenho que saber qual que é a lição do dia. Né? Sabendo qual que é a lição, eu reflito, eu metabolizo, eu levo isso para o meu campo interior, eu penso, o que eu posso transformar a partir dessa lição? O que eu posso fazer melhor? Para que eu me torne um ser melhor, né? Então, nós aceitamos a governança, é um padrão para nós, então. Né? O mentor vigilante e o exemplo vivo. Então, Emmanuel coloca dois títulos para Jesus e o trabalho do Cristo. Primeiro, mentor vigilante, isso quer dizer, estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até que nós nos transformemos. Serve de preceptor, serve de encaminhador espiritual para nós, porque ele não faz nada para a gente, lembra sempre disso, ele não faz nada para a gente. Ele nos oferta oportunidades de crescimento e educação. O Pai Criador nos oferta oportunidades de transformação, que só Ele pode oportunizar. E Jesus oferta para nós uma sala de aula, como professor avançado, que sabe como funcionam as leis. Indica para a gente, é aquele caminho ali, não vai para aí não, ali é melhor. Então a gente tem que estar atento a isso. Então ele é um mentor vigilante, é um mestre, é um professor vigilante, atento às lições do aluno, que investe no aluno. E a partir dos diversos espíritos amigos que trabalham nas diversas casas, exemplos, um Emmanuel, um Bezerra de Menezes, um Albino Teixeira, permitem que sejamos inspirados para caminhar agora no plano do amor e da bondade. Então mentor vigilante, que manda seus monitores, né, que são os espíritos bons, para inspirar
os seres encarnados, muitas vezes em perturbação no planeta, novos caminhos de vida, novos caminhos de renovação. Mentor vigilante e exemplo vivo. E aí todo mundo se pergunta, 625 de Livro dos Espíritos, todo mundo conhece de qual? Qual é o guia e modelo da humanidade? Jesus, vide Jesus, né? O que é guia e modelo? O guia, como eu disse anteriormente, é o que aponta caminhos, ele não caminha para você. O guia faz assim, ó, aqui tá complicado, vai por ali. Ó, cria uma estratégia para você se transformar, porque você é muito egoísta e orgulhoso. Cai na real, você é assim mesmo. Você está no mundo em provas e expiações e você é um espírito imperfeito. Então, egoísmo e orgulho é uma base que você tem, todos nós temos. Então, vou ter que trabalhar com esse egoísmo e orgulho alguma hora. Jesus, um espírito puro, que sabe a guiança de mudar esse egoísmo e orgulho, e nos conhece também, fala assim, ó, trilha por aqui, talvez seja interessante. Cria uma estratégia do trabalho do pãozinho ou da sopa, que aí você vai desconstruir esse orgulho interno, vai ver pessoas em maior dificuldade que a sua, vai se colocar como alguém que quer contribuir para a vida. E aí nós vamos, aos pouquinhos, desenvolvendo um novo campo de entendimento da lei de amor. Então, é esse o padrão. O guia que aponta caminhos, mas modelo também. O que é modelo? Modelo ele era a representação de todas as virtudes no grau máximo para o planeta Terra. Né? E como ele era a representação de todas as virtudes em grau máximo para o planeta Terra, eu tenho que olhar para ele e copiar o que ele está fazendo. Ou mesmo copiar as estruturas de pensamento e entendimento dele. Da minha forma, óbvio, porque o aluno sou eu. E eu construo o meu entendimento a partir do que eu sou. Mas eu tenho que entender, valorizar amor, aprender a amar. Valorizar caridade, expressão de amor para o outro. Só aquele que construiu o amor dentro de si tem amor para ofertar para outra pessoa. Amai bastante para ser desamados, palavras de Samson no Evangelho segundo o Espiritismo. Só aquele que aprende a amar, né, a si mesmo, ama o outro, porque tem amor para dar. Mas, além de amar a si mesmo e amar ao próximo, que são um ensinamento, é a grande síntese do ensinamento crístico, eu, de forma natural, começo a amar a criação, amar ao Pai Criador. Amar a criação no nascer e no pôr do sol. Amar a criação no frio e no calor. Amar a criação no nascimento de uma planta. Amar a criação no contato com um bichinho doméstico. Amar a criação em todas as suas expressões e manifestações. Aquele que aprendeu a amar a criação, ele aprende a respeitar a natureza. Ele aprende a respeitar os outros seres. Ele aprende a respeitar todo o contexto construído dentro da humanidade. E aí nós nos tornamos cada vez mais seres melhores nessa grande caminhada evolucional. Então Jesus é um guia e é um modelo de virtudes. E como modelo de virtudes nós temos que olhar e falar, ele tem prudência, ele tem capacidade de administração do seu mundo interno, ele tem amor, ele tem caridade, ele tem compaixão pelos outros. Eu vou ter que fazer isso também. Eu também vou ter que transformar a minha vida nesses padrões. Então vamos lá. Basta recapitular-lhe as lições para refleti-lo, é o que eu disse. Jesus, e quais são o caráter e a qualidade das lições de Jesus? Jesus trabalha, no primeiro momento, para a gente falar um pouquinho da missão do Cristo, no primeiro momento, há 2000 anos atrás, como encarnado, ele cura as pessoas. Ele sai curando as pessoas. Para quê? Chamar atenção, despertar curiosidade. Era a perspectiva máxima dele curar corpos físicos? Não. A perspectiva era curar almas, doentes da alma, não de corpo. Portanto, que as pessoas todas que estavam lá, hoje em dia elas estão mortas, né? Então tá. Então, cura, chama de atenção, despertar de curiosidade, para quê? Para que pudessem ouvir o que ele tinha a dizer. E o que ele fala? Ele fala sobre as leis divinas. Fala da síntese do amor. Amplia as concepções das leis divinas. Fala de uma vida futura. O mundo não é só entre os encarnados. O mundo também é o mundo espiritual entre os desencarnados. O que você é aqui e a construção do que você é aqui permite que você conquiste o reino dos céus, que é uma conquista interior, não é uma conquista de ambientes externos no mundo espiritual. Não é céu, inferno e purgatório, mas céu, inferno e purgatório vige dentro da minha alma. Eu me constituo como um ser, como encarnado e desencarnado, que vivencia o inferno nas minhas inúmeras perturbações e desequilíbrios,
Ou eu me constituo por dentro um ser que vivencia o céu, mesmo nos desafios externos do mundo, nos problemas, nas guerras e nas aflições. Eu construo um piso de paz, harmonia e equilíbrio junto à minha alma. Então essa é a fala do Cristo. Da nossa perspectiva de melhoria, a lição do Cristo é de transformação de almas, de cura moral, de reeducação dos seres. Lembrar do livro Pensamento e Vida, capítulo 4 e capítulo 5. Capítulo 4, instrução. Esse tanto de, muitas vezes a pessoa acha que não, André, você está falando baboseira. Né? Então, esse tanto de baboseira que o André está falando aqui agora, né, é um padrão de instrução. Eu estou repetindo falas construídas a partir da obra da codificação e também dos comentários da codificação de Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz. Mas além da instrução, que é de fora para dentro, a necessidade de educação dentro para fora, eu tenho que me transformar como ser humano. Eu tenho que pegar alguns pontos ditos hoje, eu peguei, né? Pegar alguns pontos ditos hoje e começar a refletir sobre eles. Será que eu sou muito vaidoso? Será que eu sou muito egoísta? E entendendo esses pontos, eu tenho que criar uma estratégia de vida. Como que eu vou mudar isso? Como que eu vou mudar isso a cada dia? E aí eu estou entrando nessa dinâmica crística de eterna transformação, de mudança progressiva até o fim dos séculos. Né? Basta recapitular as lições para refleti-lo. E ao retratá-lo em nós, segundo as nossas acanhadas concepções, ainda acanhadas porque nós somos materialistas, nós não somos espiritualistas, estrito senso. Nós somos materialistas, nós somos apegados à matéria. Nós somos apegados ao nosso corpo físico, nós somos apegados às nossas posses, nós somos apegados a tudo que representa o campo da matéria. E aí a perspectiva é a criação de uma nova visão. Um novo ponto de vista, como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Um novo ponto de vista de, além da matéria, criar um ser espiritualizado. E ao retratá-lo em nós, segundo as nossas acanhadas concepções, receberemos dele a ideia ou socorro de que careçamos, a fim de recolher com acerto e agir com justiça. Então, Jesus vem em meu auxílio, seu caminho até ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Tudo bem, eu vou até ele, é eu que vou até ele. Mas, ó o complemento desse versículo. Mas tomai sobre vós, mas aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É interessante que vinde a mim, mas ao mesmo tempo, eu esqueci de falar o segundo, tomai sobre vós o meu jugo. Apesar do vinde a mim, para vir até mim, toma o campo das suas responsabilidades. Agrega a sua cruz com muito carinho, com muito respeito por sua cruz. Que a sua cruz é o seu movimento de burilamento, de aperfeiçoamento da alma. A vida só te traz tal cruz porque ela te vê apta a resolver esse campo de dificuldades. Basta recapitular as lições para refleti-los, então, escolher mais com mais acerto e agir com mais justiça. Prometeu-nos o Mestre ao falar aos discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como é fácil de perceber, o Senhor já está conosco, né? Esperando, porém, que estejamos com Ele. É a fala que termina o campo do Emmanuel, e é isso que eu queria trazer para vocês, em termos desse Mateus 28, 20, para que possamos refletir sobre esses padrões, tentando trabalhar de forma mais analítica, né? Estarei convosco, né? É um padrão. Jesus, então, está conosco sempre. É aquela perspectiva do livro Nosso Lar. Quando André Luiz, em dificuldades, acorda no plano espiritual e Clarence fala para ele, estava do seu lado a todo tempo. Só que você não tinha condições mentais e nem de visualização para me perceber ao seu lado. Então, espíritos amigos estão ao nosso lado a todo momento. Só basta criar novos olhos, novos ouvidos, olhos de ver, ouvidos de ouvir, para perceber essa presença iluminada, nos auxiliando na caminhada de desenvolvimento. Então, eu estarei convosco todos os dias, com inúmeras oportunidades de crescimento, evolução e renovação, que a vida nos oferta inúmeras oportunidades de mudar, de transformar, até a consumação dos séculos, até a passagem desse mundo, do mundo em provas e expiações, para o mundo em regeneração, até, que é o mais importante, a minha mudança individual, de um ser imperfeito para um espírito bom, para depois um espírito puro. Que o mais importante, é óbvio que as coisas acontecem de forma coletiva, mundo em transição,
transformação das estruturas planetárias. Espíritos maus são retirados ao planeta Terra, deixando o ambiente menos carregado, ou bons espíritos vêm aqui trazer outras mensagens de renovação e progresso. Mas além disso, se eu não estiver preparado para o mundo de regeneração, eu perco a oportunidade de crescimento. O mais importante é que eu desperte internamente. E aí eu posso despertar tanto no mundo primitivo, quanto no mundo em provas e expiações, como no mundo regenerado. Cabe eu trabalhar o meu mundo interno, em termos de emoções novas, sentimentos novos, pensamento novo, vinculado ao bem e ao amor. E aí eu vou estar no meu processo de ascensão espiritual como um novo ser, na construção do reino de Deus dentro de mim, me conectando às faixas superiores da existência, me conectando à proposta crística para esse mundo, me tornando um ser melhor. Então o investimento do Cristo e do Pai Criador em todos nós durante toda a eternidade, mas esperando algo, esperando o nosso despertamento espiritual, algo que cabe só a todos nós. Não é ver Jesus na cruz à distância, mas é tentar copiar os passos desse Cristo planetário em termos de uma melhor proposta de entendimento da vida, uma melhor construção em base de luz, de afeto, de harmonia e de amor. Então essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês do versículo. Tomara que tenha sido produtivo para todos, que possamos todos guardar muita paz, muita luz, muita harmonia em nossos corações. E que essa mensagem não seja mensagem morta, mas seja uma perspectiva de novas construções no campo do espírito, abrindo o nosso olhar para a existência de estruturas mais sublimadas em termos de universo. Que possamos tomar o nosso campo de responsabilidades como ceareiros do Cristo e filhos do grande Pai, que investe em nós, nos dando oportunidade de crescimento, fazer muita mais paz e alegria em nossos corações. Um grande abraço, foi um prazer, até a próxima oportunidade de encontro.